A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais um domingo para transmitir aos irmãos a lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que nós estamos transmitindo essa aula debaixo da orientação do nosso pastor local da Congregação de Vida e Dependência, pastor Pedro Barbosa, e também debaixo da visão do nosso pastor presidente, pastor Dilmo dos Santos, presidente do campo de Madureira em Piracicaba. Através da lição de hoje, nós vamos ver que todos nós passamos por momentos de dor, momentos de medo, sofrimento, mas que Deus pode transformar todo esse sofrimento em alegria. O tópico 1 vai nos revelar sobre um segredo de como vencer os inimigos. As vitórias, elas sempre são decorrentes da nossa submissão ao Senhor. Nós vemos que tanto Davi como Josué, Sansão e outros guerreiros de batalha, outros servos de Deus que venceram seus inimigos, sempre foi em virtude de o Senhor estar lutando ao lado deles. Por isso que nós devemos confiar na proteção divina, porque é o Senhor quem nos guarda de forma especial. Veja que quando esses homens iam sair para a batalha, eles colocavam suas armaduras, apuravam suas técnicas, treinavam para essas batalhas. Porém, a diferença é que eles sabiam quem estava com eles, e eles depositavam a sua confiança em quem estava com eles, que era o próprio Senhor. Então a confiança deles não estava no seu treinamento, não estava na sua armadura, não estava na sua técnica, mas a confiança desses homens estava em Deus. Apesar deles estarem armados, bem treinados, eles tinham a certeza de que o Senhor é quem daria os inimigos nas mãos deles. Então a queda do homem começa quando ele pensa que por seu próprio mérito, pela sua própria sabedoria, ele pode vencer as batalhas. Você deve treinar, deve se dedicar, se armar, ler a Bíblia, meditar, orar, mas não deve se esquecer de que quem prepara o momento, quem te ensina, quem te coloca em cada lugar e quem te dá o livramento é o Senhor. Então você deve confiar sempre e unicamente em Deus. Tópico 1.1 vai falar sobre as surpreendentes ações de Deus. Quando nós vemos a história de Mardoqueu e Esther, nós percebemos que Deus tinha um propósito na vida dos dois. Era um projeto que nenhum dos dois almejava e nem sonhava. Mas eles foram usados para que, através da vida deles, o rei fizesse um decreto em favor dos judeus, que o pudesse os livrar da morte. Assim como esses dois foram colocados num lugar que jamais imaginariam, o Senhor muitas vezes te coloca e te leva a lugares que você nunca imaginou onde estar. Porém, você não deve reclamar nem questionar o porquê de estar nesses lugares, o porquê de o Senhor colocar você nessas posições. Mas você tem que ter a certeza que há um propósito, há um desejo no coração de Deus para que você desenvolva algo para a obra de Deus ali naquele lugar, naquela posição. É bem verdade que às vezes é difícil agir, decidir, envolve risco e sempre vai ter um preço a ser pago. Porém, você não pode parar, não pode retroceder. Você deve permanecer e agir como um verdadeiro servo de Deus, tendo a consciência de que foi Ele quem te chamou e Ele quem te colocou onde quer que você esteja. O tópico 1.2 vai nos falar que Deus é quem é o nosso protetor. Muitas vezes nós nos sentimos sem proteção. Parece que tudo está contra a gente. Parece que as lutas se multiplicam na nossa vida e não tem ninguém que impeça. Não tem ninguém que nos proteja. Porém, Salmo 124:8 diz que o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então este salmo apresenta o cuidado de Deus sobre todos aqueles que se dobram perante Ele. A proteção do Senhor, ela nos conforta através do seu próprio amor. Ela é um escudo que nos guarda. Nós temos esse Deus, Ele se preocupa com cada um dos seus filhos. Então Ele conhece a cada entrada, cada saída, cada sofrimento, cada angústia, cada dúvida que você tem. E sendo assim, então nós temos a certeza que Ele está o tempo todo ao nosso lado, conhecendo. E essa certeza que Ele está ao nosso lado nos traz a segurança da vitória. É a confiança na proteção do Senhor. É a confiança na proteção dele que nos faz saber que, independente do momento e situação, ele irá garantir a nossa vitória de um jeito ou de outro.
O tópico 1.3 vai falar que Deus muda a tristeza em alegria. A promessa do Senhor é sempre converter toda a nossa tristeza em júbilo, nosso lamento em alegria. Com isso nós temos que saber e ter certeza que a nossa tristeza, nossa aflição, ela é passageira. O que são alguns anos comparado à eternidade que nos é prometida? Não há descanso maior que esse, do que buscar e conhecer a vontade de Deus e viver no centro dela. Você vive uma vida debaixo do amor e da confiança em Deus. Você pode até sentir a dor da aflição no momento que o seu coração está passando por aquela dificuldade, mas você se consola e se refrigera na esperança, na fé da palavra que Deus te proporciona. Então saiba que Deus não quer nenhum de vocês tristes, nenhum de nós tristes. Ele não quer nenhum de nós afogado em tristeza, mas Ele quer que nós confiamos nele, que nós temos esperança nele, na sua palavra. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a fé na palavra de Deus nos traz a paz que em meio ao caos. Que é o saber que Ele está no controle, que nada foge do seu domínio. É isso que nos traz paz, isso que nos consola. Então tenha fé que esse momento que você vive é passageiro. E ainda um pouquinho de tempo, todo esse sofrimento vai ser revertido em alegria, com certeza. O tópico 2 vai nos falar que Deus é o juiz de Israel. Até hoje os judeus celebram esse livramento que Deus usou Mardoqueu e Esther para exigir esse decreto do rei, livrar os judeus, e até hoje eles celebram essa festa. Até hoje eles comemoram esse livramento. E isso é uma palavra de consolo que está na história e nos proporciona também a certeza que o momento que vai chegar é um momento em que toda essa situação de aflição vai chegar, nós vamos olhar para o livramento que o Senhor nos deu e celebrar a Ele e glorificar o nome dEle. Então tenha essa certeza. O tópico 2 vai falar que nós ainda devemos contar dos feitos do Senhor. Todos os livramentos do Senhor, as experiências de vida que nós temos com Ele ao longo dos anos da nossa carreira cristã, deve ser motivo de divulgação para a glória de Deus. Sim, o nosso testemunho precisa alcançar o maior número de pessoas possível. Cada chance que você tiver de contar, não deixe de contar as maravilhas que Deus fez na sua vida. É preciso noticiar o Evangelho de uma forma ou de outra. E nada melhor do que anunciar o Evangelho e contar as nossas próprias experiências com Deus. Anunciar as maravilhas que Ele fez, tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, todos os livramentos. Salmos 9:11 diz: anunciais entre os povos os teus feitos. Salmos 96:3 diz: anunciais as tuas maravilhas. Salmos 107:22 diz: relatem as suas obras com regozijo. Então, sendo assim, fica aqui o aprendizado de não perder a oportunidade de contar as maravilhas, os milagres que o Senhor fez na sua vida e na vida daqueles que você conhece que se entregaram a Ele. O tópico 2.3 vai falar que quem serve ao Senhor goza de paz. Jesus em João 14:26 diz que eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz que o mundo oferece é uma paz que traz satisfação rápida. Ela não é duradoura, porque ela implica em pequenos momentos de prazer, de celebração, em que você tira a atenção da aflição e volta para aquele momento de celebração. Mas é um momento falso de paz, porque depois que retorna-se a atenção para o problema, ele ainda vai estralar. Mas a paz que há em Jesus é muito maior que isso, porque não é simplesmente um alívio passageiro de um problema de saúde, financeiro ou judicial. Mas a paz que ele oferece é uma paz sólida, confirmada por Jesus em sua morte e ressurreição. Essa paz ela é gerada pela esperança que nós temos no sacrifício dele, que através do seu sacrifício nós temos essa certeza que nós fomos libertos da morte e nada pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor. Então a nossa paz está nisso. A paz em meio ao caos, que só Jesus vai nos proporcionar. É a esperança provocada pela fé na palavra dele, que ele reina, que ele virá, que nós estaremos com ele para todo sempre. A Bíblia não é nada exagerada, irmãos, quando ela afirma que nada se compara naquilo na qual ele foi nos preparar. Então nós devemos nos regozijar nisso. O tópico 3 vamos falar que o Senhor
permite a aprovação de Esther. A aprovação ela é um meio pela qual o Senhor nos aperfeiçoa. Esther, no momento de maior provação, ela deposita a sua confiança em Deus. A Bíblia diz: crê no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. O nível da nossa comunhão com Deus em oração é o que nos traz segurança, porque o Senhor não desampara aqueles que o buscam. E através da palavra, nós encontramos então a verdadeira segurança, que só Jesus pode oferecer. Em lugar mais nenhum nós vamos encontrar. Então, estar firme no momento de aflição e tristeza vai depender muito do seu nível de dedicação à oração e meditação na palavra. Porque quanto mais você é conhecedor da palavra, mais a sua mente tem a certeza de quem é Deus, do que Ele pode fazer e que Ele continua no controle de todas as coisas. Então, no momento da aflição, rapidamente a sua mente busca uma referência para uma reação diante daquela aflição. Agora, se a sua mente não está firmada da palavra, ela não encontra subsídios de fé o suficiente. E você não pode ter a certeza. Mas com a palavra você pode ter a certeza. Através dela você vai se manter em pé, vai continuar caminhando. E mesmo que tudo diz estar errado, você tem a esperança na palavra em que você acredita e confia. Sendo assim, a aflição faz com que nós passamos a exercitar a nossa fé. Porque relativamente é fácil nós termos a fé no momento de alegria e bonança. Mas quando vem a aflição, a decepção, aí não tem jeito. Aí nós temos que demonstrar que realmente confiamos no Senhor, que realmente confiamos na sua palavra e esperar nele. Então, depois desses importantes aprendizados, nós podemos dizer que Deus não desampara aqueles que o buscam. E através da sua palavra que nós encontramos a verdadeira segurança. A segurança e a paz que só Jesus pode oferecer. Sendo assim, eu desejo que os irmãos tenham um ótimo e abençoado domingo. Que Deus continue guardando, livrando todas as suas famílias, todas as nossas vidas de todo mal. E a paz do Senhor esteja com todos e até domingo que vem, se Deus quiser.